Olá a todos. Hoje nossa aula será sobre a continuação do sistema digestório, então nós estamos hoje em esôfago e estômago. Então o esôfago, ele é um segmento do tubo digestivo, tá? Que ele vai ligar a faringe ao estômago, né? Cruzando toda a extensão do mediastino entre a coluna vertebral e a traqueia. E ele vai atravessar o diafragma, né, para chegar até o abdômen. Atravessa através do hiato esofágico, certo? Bom, as subdivisões que o esôfago apresenta. Ele geralmente, né, com a cabeça voltada assim em posição ereta, ele vai ter de 23 a 27 centímetros de comprimento, tá? Desde o seu início, lá na região da margem inferior da cartilagem cricoide, até a sua conexão com a região cárdica do estômago. Tá? E mais ou menos de 1 a 2 centímetros de largura, apresentando 3 segmentos. O primeiro segmento é a parte cervical. Essa parte cervical no pescoço, ela está localizada anteriormente à coluna vertebral, certo? Quer dizer, todas as partes estão anteriormente à coluna, mas no finalzinho nós vamos ter um leve deslocamento dele para o lateral. E ele vai se projetar do corpo da vértebra cervical 6 até a vértebra de T1. Então, de C6 até T1. Em seguida, nós temos aqui em verde a parte torácica, que atravessa o mediastino superior e o mediastino posterior, projetando-se do corpo de T1 até a passagem através do hiato esofágico, mais ou menos na altura do corpo de T11. Aqui embaixo, T11. E é o segmento mais longo desse esôfago. E na parte abdominal, nós temos ele se projetando através do diafragma até a cárdia, né? Então é o segmento mais curto desse esôfago. A projeção do esôfago na parede do tórax, né, numa vista anterior, a gente vê que ele está na linha média do corpo, tá, levemente deslocado à direita, tá, devido à presença da aorta, que fica mais para o lado esquerdo. E a passagem dele, essa passagem aqui pelo hiato esofágico, a projeção, ela ocorre um pouco abaixo do processo chifoide. A gente consegue ver aqui, ó, o final do externo e logo aqui o processo chifoide, tá? Então nós temos a passagem através do diafragma, se vocês palparem, né? O seu processo chifoide é mais ou menos ali que nós vamos ter a passagem do esôfago. E esse esôfago, ele vai possuir, como a figura mostra, algumas constrições, certo? São três constrições, basicamente, tá? A primeira é a constrição faringoesofágica, a segunda é a constrição da parte torácica ou constrição broncoaórtica, e a terceira é a constrição diafragmática. Bom, falando dessas constrições, a primeira dela, então, a constrição faringoesofágica, ela ocorre, né, por volta na região anterior da quinta a sexta vértebra cervical, e é a constrição mais superior do esôfago. A segunda constrição é produzida pelo arco da aorta, quando ele passa sobre a face posterior esquerda do esôfago, na região mais ou menos da quarta vértebra torácica. Se chama a constrição broncoaórtica. Então, aqui é mais ou menos na quinta a sexta vértebra cervical e aqui na quarta, né, vértebra
torácica. E a terceira, depois, quando ele passa mais ou menos em T11, que é a construção diafragmática, é quando ele passa e a sua região é diminuída, a sua largura devido à sua passagem pelo músculo diafragma. Nessa visão, a gente tem uma vista do lado direito, tá? E conseguimos observar também as constrições, né? A broncoaórtica aqui, ok? Tá aqui a broncoaórtica e aqui a construção diafragmática. E lá em cima, por causa da presença da lâmina da cricóide, a construção faringoesofágica, né? Essa faringe esofágica, então, é devido a ele passar posteriormente a cartilagem cricoide. Na parte torácica, o esôfago posiciona-se à direita do arco da aorta e de parte torácica da aorta. Então, é a construção broncoaórtica. E a construção diafragmática, que vai ficar mais ou menos de 36 a 38 centímetros de comprimento a partir do arco dentário superior, quando é a passagem do esôfago através do diafragma. Ocorre também depois um fechamento funcional do esôfago por meio da musculatura e de vez da parede esofágica. Ok? Então a largura máxima geralmente nessas regiões são de 14 milímetros, para vocês terem mais ou menos ideia. Bom, chamar a região do esôfago de cervical, torácica e abdominal apenas é um pouco simplório. Por quê? Porque conforme esse slide, a gente tem muitas estruturas que se relacionam com o esôfago e a gente pode sim definir outras regiões. Tá? Então nós temos aqui a primeira região paratraqueal, né? Onde o esôfago está deslocado posterior e levemente para a esquerda na sua região cervical. A segunda região é a aórtica, por onde o esôfago cruza posteriormente o arco da aorta. A terceira, denominada aqui, é brônquica, mesma coisa, o esôfago vai na região posterior, né, tendo relação com o brônquio principal esquerdo. E entre essas duas regiões, podemos chamar de região interaórtico-brônquica. Então, se você tiver uma lesão, um corpo estranho preso, você pode definir de uma maneira muito mais precisa a altura do esôfago que você está avaliando. Em seguida, para a região inferior, tem uma região do esôfago que se localiza entre os brônquios principais. Então, é a região interbrônquica. Depois, ele desce estando atrás do átrio esquerdo, né, na maior parte atrás do átrio esquerdo, que é a região retrocardíaca. E, por fim, a região que se mantém abaixo do coração, mas antes de penetrar, né, no diafragma, a região epifrênica. Okay? Então, vocês podem perceber que é muito mais específico e muito melhor entender as 7 regiões do esôfago para você poder fazer uma descrição. Nessa figura, a gente observa as curvaturas, além das constrições, né? Aqui, só para lembrar, é uma constrição faringoesofágica, esofágica média, que é a constrição broncoaórtica, aqui é a broncoaórtica, e por fim a constrição diafragmática, a mais inferior. Mas a gente observa também duas curvaturas, uma superior e uma inferior, ambas para a esquerda, na parte cervical e na parte abdominal, né? E uma pequena curvatura média para a direita na parte torácica. Então, a parte cervical desloca e a abdominal
para a esquerda e a parte média do esôfago levemente deslocada para a direita, tá? Por causa de relações com as estruturas topográficas adjacentes. Essa figura, né, é uma vista posterior, desde a faringe superiormente, a gente consegue ver a parte da glândula tireoide aqui, né, desde a faringe até o final aqui, o diafragma, aqui embaixo. Nesse bloco, a gente consegue observar, né, o pericárdio, os grandes vasos, a traqueia e o esôfago. Então, existe uma estreita relação topográfica do esôfago com o átrio esquerdo. A gente vê aqui, ó, que basicamente a região do átrio esquerdo, tá? Tem a relação ali do esôfago passando, ok? E, por consequência, a gente observa a relação desse esôfago com o brônquio, aqui, ó, brônquio principal esquerdo, e depois a relação dele para, né, póstero deslocado para a esquerda com a traqueia. Tá? A traqueia, né, até por exibir essa íntima relação, ela se origina através de um brotamento do esôfago. Então, durante um período muito precoce, desenvolvimento embrionário, tem uma conexão entre os dois, entre a traqueia e o esôfago. E se houver alguma falha nesse fechamento fisiológico, pode ocorrer aí uma fístula traqueoesofágica. É interessante lembrar disso, né, porque por essa fístula você pode ter alimento que vai transitar pelo esôfago, atingir constantemente a traqueia e aí causar uma pneumonia recidivante, né, por infecção. Então, lembrar dessa relação. Tá? Opa, aqui. Vamos lá. Nessas figuras, nós temos a região superior do esôfago, né, uma vista posterior aqui em A e aqui em B, uma vista lateral. Então, a parede muscular posterior da faringe foi seccionada, que é o plano de corte dessa secção, e aberta para os lados, da mesma maneira que o segmento superior do esôfago foi seccionado posteriormente, apenas bem seu início na transição. Essa transição da musculatura longitudinal do esôfago com a musculatura da faringe, a camada longitudinal se torna muito delgada, certo? E além de não ser tão desenvolvido como ao redor de toda a circunferência do tubo aí que conduz do esôfago. Essa camada onde eu tenho um enfraquecimento da musculatura se chama triângulo ou trígono de Lyme. Tá? Este ponto fraco da parede muscular, através do qual pode se formar divertículos, porque eu tenho somente aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, camada muscular, ela vem, se abre para um lado, se abre para o outro, então, e fica apenas a camada circular. Então, é um local de fragilidade da parede posterior do esôfago. Bom, depois, ou no momento, né, que esse esôfago chega no diafragma, ele passa pelo hiato esofágico e existe uma membrana que veda, tanto na parte superior quanto na parte inferior, o esôfago. E ele é deslocado para o lado esquerdo, formando assim um eixo, um ângulo com a incisura cárdica, que chama-se ângulo de His. Né? E essa transição contínua da musculatura esofágica na mucosa gástrica, ela contribui, é um dos fatores que contribui para que ocorra o fechamento da região inferior do esôfago para impedir que eu tenha um refluxo gastroesofágico. Até porque o que acontece? O fechamento funcional da abertura inferior do esôfago tem como principal objetivo impedir que o ácido clorídrico
suba e agrida a mucosa do esôfago, já que a túnica mucosa do esôfago não é protegida contra o ácido. Né? E essa exposição repetida vai resultar numa inflamação, uma esofagite de refluxo. E mais tarde isso pode resultar em formas de câncer, tá? Porque é uma acreção constante. Ok? Quando a gente observa o esôfago, ele é composto de uma túnica muscular circular e uma longitudinal, túnica muscular longitudinal. Eu tenho alguns fatores que contribuem para evitar que o ácido clorídrico venha e agrida a túnica mucosa do esôfago. Dentre eles, a gente tem o estreitamento dessa abertura inferior do esôfago, né? Esse estreitamento aqui por causa da musculatura esofágica circular, e além do mais, eu tenho um plexo venoso da submucosa, que vai causar uma formação de pregas longitudinais, e isso vai auxiliar também. A fixação do esôfago na estreita passagem através do hiato esofágico, como a gente viu aqui, né? O hiato esofágico, então ele fica fixo, tem uma diminuição. O próprio ângulo de His, certo? E o próprio envolvimento dessa transição esôfago-gástrica por tecido adiposo, aqui ó, por esse tecido adiposo e tecido conjuntivo. Então ele auxilia. Até porque o que acontece? Aqui a gente começa a observar que existe o limite entre a túnica mucosa do esôfago e o estômago. Esse limite que a gente chama, então, da linha Z. Tá? Esse é chamado de linha Z. Que nada mais é do que a transição do epitélio estratificado pavimentoso por um epitélio cilíndrico gástrico. Ok? E ela é facilmente reconhecida na endoscopia. Então, esse é o limite onde eu tenho o término do esôfago. Então, termino o esôfago aqui. E daqui para baixo eu tenho estômago já com a mucosa preparada para suportar a agressão do ácido clorídrico. Então, essa mucosa do esôfago vai ter um epitélio, uma lâmina própria, uma lâmina muscular. Isso eu deixo para a Carla, né, para a Belisa, explicar melhor para vocês. Ok? Mas quando se fala em linha Z, nós estamos falando da linha limite entre esôfago e estômago. Nesse slide, a gente observa a estrutura histológica do esôfago. Eu não vou entrar muito em questão, mas assim, de modo geral, esse corte transversal mostra no lado esquerdo aqui ele contraído e no lado direito o esôfago relaxado. Então, as túnicas da parede são típicas de um órgão oco do sistema digestório. Então, no resumo, a gente tem uma túnica adventícia. Aqui nós temos duas túnicas musculares, uma longitudinal, que é externa, e uma circular, que é interna. Okay? A telas mucosa, né? E uma túnica mucosa. Tá? A túnica mucosa da lâmina muscular e depois a túnica mucosa com sua lâmina própria e epitélio de revestimento. Então a mucosa, submucosa, a muscular e adventícia. Ok? Aqui mostra a disposição funcional das fibras do esôfago, certo? No estágio onde o esfíncter está aberto e aqui o esfíncter está fechado. Então, devido até à rotação do estômago, que está anexo ao esôfago na embriologia, essas fibras do esôfago elas ganham uma torção. E essa torção ela é importante para que ocorra, né, auxilie no fechamento lá do esfíncter. Quando deglute, o esfíncter já se fecha, né, para evitar o retorno do ácido clorídrico.
Esse slide mostra alguns locais onde pode surgir os divertículos esofágicos de maneira mais frequente, ok? E em 70% dos casos, lembrando aqui o divertículo de Zenker. Esse divertículo aqui é o que mais aparece, 70% das vezes, relacionado ao trígono de Lymer. Na verdade, acaba sendo um divertículo da parte laríngea da faringe, mais inferior, mas é onde a parede do esôfago ela está mais fragilizada. Tá? Nesse slide aqui, a gente observa as veias da parede do esôfago. Então, essas veias esofágicas, plexo de drenagem, ele tem uma conexão com a veia porta do fígado. Se você observar varizes esofágicas, isso quer dizer que a pressão nesse sistema de veios está muito aumentada. Tá? Está muito aumentada. E como a veia possui uma parede fraca, uma pressão sanguínea muito grande acaba causando as varizes, certo? E muito provavelmente essas varizes elas derivam por uma impossibilidade do sangue fluir corretamente pela veia porta do fígado, seja um problema na veia porta, seja um problema no parênquima hepático. E aí ele acaba retornando, faz conexão com as veias gástricas fazer conexão com essas esofágicas, plexo venoso do esôfago, para depois ele poder voltar pela veia ásico para a cava superior e em seguida voltar ao coração, que ele vai para o coração. Tá? Mas então, se você ouvir, né, você vê varizes esofágicas, muito provavelmente você vai ter um problema relacionado ao, meu Deus, ao problema hepático, né, o problema de veia porta. Esse slide ele ele demonstra a hérnia de hiato que acontece, que pode acontecer. Né? Então, primeiro vamos entender que hérnia de hiato é a protrusão de uma parte do estômago para o mediastino, através do hiato esofágico do diafragma. Okay? E nós podemos ter dois tipos aqui. Um menos comum, que é a hérnia paraesofágica, e o mais comum, aqui na letra B, que é a hérnia de hiato por deslizamento. Na paraesofágica, gente, que é a menos comum, a cárdia está na posição normal. A carne está aqui embaixo, aqui em linha Z, ok? E apenas o que acontece é que uma bolsa de peritônio, geralmente com uma parte do fundo gástrico, ele entra, né, e sobe pelo ósteo no diafragma, pelo hiato esofágico, anteriormente o esôfago, e aí se localiza no tórax. Geralmente, nesses casos, não tem regurgitação do conteúdo gástrico, porque o osteocárdio está em posição normal. Então, a cárdia permanece aqui embaixo. Já nesse outro caso aqui, okay, esse é o caso mais comum, onde eu tenho, agora vocês percebam, a linha Z, né? A linha Z aqui já está lá em cima no tórax, tá? Compara com essa região aqui. E o que eu tenho aqui no deslizamento é que a parte abdominal do esôfago, a cárdia e alguma parte do fundo gástrico deslizam superiormente através do hiato esofágico. Então, tudo isso vai parar lá no tórax. Sobretudo quando a pessoa se deita ou se curva para frente. Então, aí geralmente ocorre regurgitação de conteúdo gástrico, né, do estômago aqui para o esôfago, ok? Porque eu não vou ter mais um adequado fechamento, clampeamento do diafragma aqui nessa região. E aí acaba gerando a hérnia e o hiato. A hérnia e depois, com o tempo, né, a esofagite, por causa daquela agressão que acaba sofrendo. Nessas figuras, a gente pode observar, então, o esôfago normal em A, ok? Uma esofagite,
esofagite erosiva, a gente consegue ver já os sinais. As varizes esofágicas, então, com boa vontade, está dilatado aqui o plexo, vai ver a dilatação. E aqui na D, né, uma prótese dentária. O paciente engoliu, né, fizeram só 3 dentes, talvez quebrou esse grampinho aqui, ó, e o paciente engoliu a prótese dentária e está presa lá no esôfago, está impactada ali. Então essas coisas podem acontecer. São 4 condições aí, 3 patológicas, né, e uma a condição normal do esôfago.